Este vídeo tutorial demonstra como utilizar as tabelas de seleção salvas no Raven e em outros programas. Especificamente, nós vamos olhar como salvar a tabela de seleção, como recuperar uma tabela de seleção salva no Raven e como abrir uma tabela de seleção salva para análises adicionais ou para plotar em outro programa, como por exemplo no Excel. Para essa demonstração, eu vou estar trabalhando com o canto da espécie Can You Rain, da pasta Examples do Raven. Aqui eu já tenho esse arquivo aberto. O espectrograma é exibido aqui utilizando o mapa de cores JET. Como mudar o mapa de cores foi demonstrado no primeiro vídeo introduzindo a interface do Raven. Eu já criei as seleções para a maioria das notas desse canto. As seleções são mostradas na tabela abaixo do espectrograma e desenhadas no próprio espectrograma. Como lembrete de como criar seleções, para começar, eu irei agora adicionar seleções para as 3 notas restantes. Lembre-se que, quando eu primeiramente desenho uma seleção, eu preciso validá-la. Assim, ela permanecerá quando eu então fizer a seleção subsequente. Para validar uma seleção, eu pressiono Enter assim que eu termino de desenhá-la. Quando eu valido a seleção, a sua borda muda de uma linha tracejada para uma linha sólida. Eu irei agora adicionar mais 2 seleções, pressionando Enter depois de cada uma. Agora eu tenho as seleções inseridas na minha tabela para todas as notas do canto. Eu adicionei várias medidas na tabela em adição às 4 medidas padrões que descrevem as bordas da seleção. Como adicionar medidas em uma tabela foi explicado no vídeo anterior, introduzindo seleções e medidas. As medidas que eu adicionei são Delta Time, Peak Frequency e Average Power. No topo da tabela, o asterisco próximo à Selection Table indica que a tabela contém dados que não foram salvos. Para salvar os dados na tabela de seleção, vá até o menu File e escolha Save Selection Table As. No padrão, o Raven salva as tabelas de seleção em uma pasta chamada Selections, que está localizada dentro da pasta Raven Pro 1.5. Se você quer salvar a sua tabela de seleção em alguma outra pasta do seu computador, você pode escolher onde colocá-la usando esses 3 botões e clicando 2 vezes nas pastas visualizadas na lista da caixa de diálogo. O Raven irá propor o nome para a tabela de seleção baseado no nome do arquivo de som. Você pode mudar o nome para o qual você quiser, mas tenha certeza de que a extensão do nome do arquivo continue TXT. Também é uma boa ideia manter o nome do arquivo de som incorporado ou codificado no nome da tabela de seleção. Cabe a você controlar quais tabelas de seleção são referentes aos arquivos de som. O Raven não faz isso para você. Se você abrir uma tabela de seleção com um arquivo de som diferente do arquivo que foi utilizado, suas seleções aparecerão em lugares estranhos no arquivo de som. Manter o controle de quais tabelas de seleção são referentes aos arquivos de som é muito mais fácil se o nome do arquivo de som é codificado ou incorporado dentro do nome da tabela de seleção. Por agora, eu vou apenas aceitar o nome do arquivo proposto pelo Raven e salvar o arquivo na pasta padrão Selections. Agora que eu salvei a tabela, o Raven exibe o nome do arquivo que eu nomeei no topo da tabela e o asterisco foi removido, o qual previamente indicava que a tabela continha dados não salvos. Agora que as seleções estão salvas, eu posso recuperá-las no Raven a qualquer momento. Para ilustrar, eu irei primeiro fechar a tabela de seleção, indo no menu File e selecionando Close Selection Table. Quando eu fecho uma tabela de seleção, todas as seleções desaparecem. Para recuperar as seleções, vá no menu File e escolha Open Selection Table. No padrão, a caixa de diálogo Open Selection Table mostra a pasta Selections, onde eu irei escolher a tabela que eu acabei de salvar. Eu agora tenho todas as seleções recuperadas. Raven salva as tabelas de seleção como arquivos de texto delimitado por tabulação, um tipo genérico e comum de arquivo que pode ser aberto pela maioria das planilhas e programas estatísticos.
Vamos ver como nós podemos utilizar o Excel para plotar algumas medidas simples provenientes de uma tabela de seleção. Os detalhes de como fazer isso será de alguma forma diferente em outras planilhas ou programas estatísticos, mas a maioria dos programas devem ser capazes de abrir as tabelas de seleção do Raven facilmente. Para começar, eu irei iniciar o Excel clicando no seu ícone na minha tela. Eu estou utilizando o Excel 2016 no Mac. Se você tem uma versão diferente do Excel, algumas características poderão ser diferentes quando você primeiramente abre o Excel. Quando o Excel inicia, primeiramente ele me pergunta se eu quero criar um novo arquivo, abrir um arquivo recente ou abrir algum outro arquivo. Eu vou clicar em Open. O arquivo que eu quero abrir está no meu Mac, então eu clico aqui. Agora eu tenho que navegar para a pasta onde a tabela de seleção está salva. Lembre-se que eu salvei a tabela no local padrão para tabelas de seleção no Raven, que é uma pasta chamada Selections, que está dentro da pasta do Raven 1.5, na minha pasta Applications no Mac. Então, eu vou na pasta Applications e vejo Raven Pro 1.5, eu abro e dentro eu clico em Selections e aqui está a tabela de seleção que eu estou procurando. Se você estiver trabalhando com o Windows, a pasta do Raven 1.5 estará localizada no seu diretório de perfil do usuário do Windows. Algumas versões do Excel, no padrão, somente mostram para você os arquivos do Excel, com as extensões do nome do arquivo .xls ou .xlsx, na caixa de diálogo Open File ou Abrir arquivo. Se o Excel não mostrar inicialmente a tabela de seleção que você está procurando na caixa de diálogo Open File, procure por um menu suspenso em algum lugar na caixa de diálogo para escolher quais tipos de arquivos que serão mostrados e selecione All File Types, ou todos os tipos de arquivo. Eu vou clicar 2 vezes no nome da tabela de seleção que eu salvei no Raven. O assistente do Excel aparece para permitir que eu especifique várias opções de como o Excel deve ler e interpretar os conteúdos do arquivo. Se eu então clicar em Next, Next e Finish, o Excel abre a tabela de seleção corretamente. Agora que nós temos todas as medidas salvas pelo Raven, nós podemos utilizar o Excel para fazer alguns gráficos simples. Por exemplo, vamos plotar a duração das notas, dada aqui como delta time, versus a posição na sequência. Para fazer isso, eu simplesmente seleciono os dados na coluna Delta Time. Clico em Insert. Então, clico nesse botão e escolho Line with Markers. E aqui está um gráfico mostrando que as notas individuais do canto da espécie Can You Rain ficam progressivamente longas no início até o final do canto. Aqui está outro gráfico que nós podemos fazer com esses dados da mesma maneira, mostrando que a potência média average power das notas aumenta em 20 dB do início para o meio do canto e em seguida diminui novamente na segunda metade do canto. Isso conclui nosso vídeo sobre como salvar e recuperar tabelas de seleção. Obrigada por assistir.